convexa, uma setorial, uma macroconvexa e uma linear. Todas elas têm em comum a marcação. Essa marcação aqui, seja em formato de plástico, seja em luz, mostrando onde é a parte da frente dessa probe, qual é a parte cranial dessa probe. Qual que é a importância disso? Quando nós estamos fazendo o exame de ultrassom, nós vemos a imagem aqui na tela. Este aqui é um aparelho fixo, é um aparelho lá do Complexo Veterinário de São Miguel, e nós vemos aqui na tela uma marcação, sempre uma marcação. Pode ser esse amarelinho, pode ser vermelho, sempre vai ter essa marcação. Essa parte da tela com a marcação indica qual é a região que tem a marcação na probe. Então, elas têm que andar juntas, têm que casar. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui a tela, onde tem essa marcação, e eu vou colocar gel no lado que tem a marcação da probe aqui embaixo. Logo, se eu coloco gel na região cranial da probe, vai aparecer o artefato aqui na região cranial da tela. Então, coloquei o gel na parte cranial da probe e apareceu o gel na parte cranial da tela. Isso quer dizer que essa parte cranial da probe, ela sempre vai ter comunicação com essa parte cranial da tela. E qual que é a importância? Sempre que eu estiver fazendo ultrassom, se eu for com a mão para frente e a probe estiver invertida, a imagem vai para trás, e aí eu não vou conseguir colocar o órgão na tela. Então, é sempre importante que essa marcação da probe que eu mostrei para vocês, cranial, esteja voltada para frente, como se fosse para o lado da tela ou da cabeça do paciente. Sendo assim, nós temos essa formação de imagem aqui, esse padrão de imagem que nunca vai mudar, né? Então, essa região de cima da tela é ventral, já que o paciente está de barriga para cima. Essa região é dorsal, onde tem a marcação é cranial, e o outro lado, consequentemente, é caudal. Então, novamente, parte cranial da probe, demonstrada na parte onde tem a marcação da tela correspondente à cranial. Logo, sempre que nós vemos a parte ventral, nós sabemos que é onde a mão da ultrassonografista está, assim como nessa imagem. Então, ela está fazendo ultrassom aqui, essa imagem está espelhada, não sei porquê, é uma imagem de livro. A marcação da probe está virada para cá, que é a parte cranial, né, do cachorro, onde tem o lado da tela. Consequentemente, aqui é caudal, onde a mão da ultrassonografista está é ventral, e a parte de trás é dorsal. Sempre que nós vemos uma imagem de ultrassom, nós estamos vendo a imagem de ponta cabeça. Então, isso é importante, por exemplo, na aula de sistema urinário, que nós vemos os ureteres entrando na bexiga em algumas imagens, e nós temos que lembrar que, em vez do ureter ficar acima, né, em vez de o ureter aparecer na parte de cima da imagem, como nós imaginaríamos, né, já que os ureteres passam na região dorsal do abdômen, nós vemos os ureteres entrando na parte de baixo da imagem, que é a região dorsal. Então, no ultrassom, tudo fica de ponta cabeça. Além disso, né, nós temos sempre vantagens e desvantagens do método. Então, se todo método de imagem não tivesse vantagens e desvantagens, nós usaríamos só raio-x, ou só ultrassom, ou só ressonância, só endoscopia. Todo método vai ter vantagem e desvantagem. Quais são elas no caso do ultrassom? Primeiramente, primeira vantagem, muito importante, é um método não invasivo, então não causa dor, não tem risco de você ter uma intercorrência durante o procedimento, porque não é invasivo. Não é necessário colocar esse paciente em risco algum para fazer esse exame. Também não utiliza radiação ionizante, então, juntando essas duas vantagens, eu posso fazer ultrassom várias vezes no meu paciente, em períodos curtos, então de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, um dia sim, um dia não, para acompanhar algum quadro que eu julgue que seja importante. É um método dinâmico, né, diferente do raio-x, que é uma foto estática. O ultrassom é possível observar o movimento dos órgãos. Então, sempre que eu faço uma ultrassonografia, eu consigo ver o peristaltismo do intestino, do estômago, batimento cardíaco. Na aula de urinário, eu vou mostrar um vídeo da urina entrando dentro da bexiga. Isso é possível a dinamicidade do método que nós estamos falando, que é o ultrassom. É um método de fácil acesso, isso é importante, relativamente rápido, então eu consigo encontrar um hospital com ultrassom a poucos metros de onde quer que eu esteja em São Paulo. E é um método rápido, né? Então o exame vai durar 15 minutos, meia hora. Lembrando que quando eu vou falar muito para vocês sobre isso, o exame de ultrassom, ele é um exame relativamente rápido, mas eu não falo que o ultrassom é feito em 5 minutos. Um ultrassom feito em 5 minutos é um exame incompleto, não foi avaliado completamente todos os órgãos do abdômen. Quando a gente faz
avaliação nos cachorros e nos gatos, a gente não faz a avaliação só da parte cranial, média ou caudal, nós fazemos ultrassom do abdômen inteiro. Então, não é, eu falo, sistema urinário, aula de trato gastrointestinal, aula de reprodutor, mas não quer dizer que nós vamos avaliar só isso no ultrassom, nós vamos avaliar o abdômen inteiro. Coleções líquidas também não atrapalham, eu coloquei um asterisco aqui, porque é claro que tudo em excesso vai atrapalhar, mas a princípio a CIT não atrapalha, às vezes até ajuda a encontrar alguns órgãos, diferente do raio-x. No raio-x, coleção líquida impede que a gente veja a delimitação dos órgãos abdominais, por exemplo. Aqui nós conseguimos avaliar o parênquima, então se nós temos um fígado aumentado no raio-x, nós conseguimos ver o motivo pelo ultrassom. O raio-x, por exemplo, veria só a sombra do fígado aumentado. O ultrassom veria o parênquima, se está aumentado porque é infiltrado gorduroso, se é nódulo. O ultrassom também detecta corpos estranhos, desde que eles sejam de qualquer densidade, de qualquer composição, desculpa, então, plástico, madeira, pedra, tecido, desde que seja um tamanho que a gente consiga ver, né, óbvio, então se for uma coisa deste tamanho, nós não vamos conseguir achar. E litíase de qualquer composição. Então, no ultrassom não tem isso de litíase radiopaca, radiotransparente, é oxalato, a gente vê. De tal coisa, a gente não vê. Não, aqui nós vemos a litíase de qualquer composição. Quais são as desvantagens desse método? Então, coleções gasosas atrapalham. Aqui é o contrário do raio-x, né? No raio-x, a coleção gasosa não atrapalha, no ultrassom atrapalha. Pacientes obesos, gigantes e de tórax profundo, às vezes eles têm a imagem prejudicada, então nós não temos uma qualidade muito boa da imagem, às vezes não tem como avaliar tão bem quanto um cachorro menor, isso é uma limitação da técnica para cachorros enormes e muito obesos. A ultrassonografia, ela é operador dependente, então o resultado do exame depende da minha capacidade de diagnosticar aquele paciente. Então, se eu for pouco experiente, tem uma chance muito grande de eu deixar passar alguma alteração ou achar alguma coisa que não existe também. Quanto mais experiente você é, maior a chance de você liberar um laudo, fazer um exame com sucesso. É claro que pessoas muito experientes erram e pessoas pouco experientes acertam, mas a tendência é que quanto mais experiente você seja, melhor seja a qualidade do seu exame. Ainda mais que as imagens, elas são avaliadas apenas por quem fez. Então, não adianta eu estar na sala de aula, você chega, Rebeca, olha essa imagem aqui do ultrassom que eu fiz semana passada lá na Zona Sul. Aí não fui eu que fiz. Aí eu não consigo avaliar, porque eu não estava na hora do exame. Eu não vi onde a mão da pessoa estava Para delimitar grandes formações ou extensão das lesões é tão limitado quanto o raio-x. Então, se eu tiver uma formação enorme no abdômen, encostando em todos os órgãos, às vezes eu não vou conseguir saber de onde ela vem. Também não consigo saber se essa lesão, esse nódulo, por exemplo, está infiltrando no órgão ao lado, ou quanto está infiltrando no órgão de onde ela veio. Então, nós temos essas vantagens e desvantagens. Para preparo, né, nós sempre fazemos a tricotomia, que é a remoção do pelo da barriga do paciente. Remoção do pelo da barriga do paciente. Chamamos de tricotomia, então sempre com lâmina de tosa. Na aula prática eu mostrei para vocês, né, a lâmina de tosa. Eu acredito que eu tenha mostrado, se não me cobrem na próxima, como que limpa, como que tira a lâmina, como que coloca a lâmina. É importante vocês saberem manejar uma máquina de tosa, seja para internação ou clínica ou imagem. O tempo de jejum, ele depende da finalidade, tem até artigos demonstrando que alguns órgãos, eles não têm prejuízo de avaliação se o paciente não está em jejum. Então, aqui, por exemplo, esse artigo avalia a avaliação de vesícula biliar, duodeno, pâncreas, adrenais e veia porta em cães, e mostra que o acúmulo, né, do gás é independente do jejum, às vezes, então o jejum nem sempre vai afetar a nossa visualização, né, dos órgãos daquele paciente. O tempo de jejum depende da finalidade também, então tem paciente que talvez a gente peça 4, 6 horas de jejum, tem paciente que a gente pede 8 a 12, depende do que a gente quer ver. O que eu indico para vocês é que vocês perguntem para o ultrassonografista que vai na clínica de vocês, ou para o laboratório para onde vocês vão encaminhar, quanto tempo que eles padronizam o pedido de jejum. Expliquem para o tutor que a água é sempre à vontade, principalmente se for um paciente debilitado, idoso.
nefropata, a água nunca é para tirar, sempre deixar à vontade. Então, explique para o tutor que é jejum alimentar. E é claro, né, gente? Se for um paciente debilitado, idoso, paciente neonato, que usa insulina, por exemplo, ele pode comer em quantidades pequenas. Então, geralmente, nós indicamos que vocês forneçam pequenas quantidades de alimento pastoso. E o uso de antiflatulentos, que é o Luftal, por exemplo, ele é controverso na literatura. Então, muitas pessoas falam que o gás que fica dentro do líquido, do conteúdo no intestino, é melhor que ele fique ali dentro do líquido mesmo, em vez de ficar solto pelo intestino, que é o que o Luftal faz, né? Ele muda a tensão superficial do líquido, estoura as bolhas onde o gás está, que fica no conteúdo, né? Esse gás fica todo solto no intestino e prejudica a avaliação. Eu sinceramente, não vejo diferença, mas tem gente que prefere que não faça o uso de antiflatulento. A partir desse momento, gente, é a parte final da aula de introdução, é a parte de artefatos de imagem. Eu peço que vocês não fiquem se atentando tanto à parte física, porque realmente é algo complicado, é algo fora da realidade de vocês. Eu vou falar o nome dos 4 principais artefatos de imagem e como que nós identificamos eles na imagem de ultrassom. Mas não fiquem se atentando puramente à parte física, porque pode ser confuso mesmo e é natural. Só que é importante que vocês saibam, caso algum dia vocês forem aprender a usar ultrassom para alguma coisa. Então, vocês já vão saber que artefatos de imagem no ultrassom, eles são a representação errada de estruturas. Geralmente é causado por alguma característica da técnica que você usou, alguma configuração da máquina. Mas também pode ser um artefato devido a uma característica física da estrutura, uma coisa muito densa ou uma coisa líquida. Esses artefatos, eles nem sempre são indesejáveis e eles podem ajudar a gente na avaliação ultrassonográfica. Isso quer dizer que, se nós temos uma estrutura muito densa, por exemplo, uma pedra no intestino do cachorro, e eu estiver procurando realmente nesse ultrassom uma pedra, um corpo estranho, quando eu acho um artefato de imagem que algo muito denso faz, que é o sombreamento acústico, eu tenho uma ajuda desse artefato para saber que aquilo ali com certeza deve ser a pedra, porque é uma coisa muito densa fazendo esse artefato. Vou explicar um pouco melhor para vocês nos próximos slides. Então, por exemplo, esse artefato de sombreamento acústico nos ajuda a saber que uma estrutura é muito densa e a encontrar o corpo estranho que eu estou procurando. Quando são indesejados, então realmente é a técnica que eu estou usando errada ou minha mão está posicionada de um jeito errado, aí nós ajustamos a imagem e conseguimos tirar esse artefato geralmente tranquilamente, assim. Dependendo do que for, se for uma coisa sutil, é tranquilo de tirar. O primeiro artefato de imagem em espelho é a duplicação normal de uma estrutura. Então, nós temos exatamente o que nós estamos vendo nesta imagem aqui. Nós temos, por exemplo, essa peça de xadrez, né, sendo vista no espelho. Então, este peão aqui é o peão real, ele realmente existe. O espelho está fazendo uma cópia dele. Então, isso aqui é a estrutura real e essa aqui é uma imagem no espelho. Esse artefato de imagem, ele acontece quando o pulso do ultrassom, o pulso que sai da probe, encontra uma superfície muito reflexiva e curva. Então, é como se eu estivesse vendo aqueles espelhos convexos que fica na esquina dos lugares, sabe? Para a gente saber o que está acontecendo do outro lado. Geralmente, estacionamento tem esses espelhos. Então, quando os ecos acham algo muito liso e curvo, eles são desviados. Então, eles não saem da probe, batem no diafragma, por exemplo, e voltam para a probe direto. Eles saem da probe, batem no diafragma, se perdem e depois acham a probe. Então, o que acontece? Esses ecos desviados, eles chegam com atraso em tempos diferentes. E a probe, que além de emitir o pulso, ela recebe o eco e transforma em imagem, ela interpreta que aquilo que a gente está vendo é uma continuação da imagem. Então, digamos que eu tenho estou fazendo ultrassom, acontece isso, e aí alguns pulsos voltam como eco para a probe agora, e alguns pulsos voltam em forma de eco para a probe daqui a 2 segundos. O ultrassom vai fazer uma imagem do fígado e depois uma outra imagem do fígado. Ele acha que eu já estou fazendo 2 imagens diferentes. Essa imagem espelho, ela é comum de acontecer em diafragma, vesícula urinária e cólon. Então, para vocês simplesmente tirarem esse artefato da varredura de vocês, basta posicionar diferente a mão enquanto vocês estão fazendo ultrassom. É literalmente como se eu estivesse direcionando uma lanterna para um espelho, fazendo reflexo, e para eu tirar esse reflexo que eu estou vendo, eu simplesmente direciono a lanterna para outro lugar. Aqui é um vídeo do YouTube mesmo, né? De internet. E ele mostra nessa imagem espelho
a vesícula biliar aqui, o diafragma, essa linha branca, e o reflexo da vesícula biliar aqui embaixo. Não quer dizer que existem duas vesículas biliares. Esta perto da probe é a verdadeira e essa aqui é uma imagem em espelho. Que é o que acontece aqui, né, no fígado. Então, o eco vem, vai retornar, ele se atrasa e nós temos um eco fazendo uma outra imagem depois. Então, nós temos o fígado aqui e o fígado aqui embaixo, sendo que este aqui é o verdadeiro e este aqui é o falso. Então, primeiro artefato, imagem em espelho. Fácil de tirar, só você movimentar a mão. O segundo artefato é o artefato de reverberação. Então, esse artefato ele acontece quando os pulsos atingem uma superfície também altamente reflexível, mas essa superfície não é curva, ela só reflete muito. E ele fica refletindo várias vezes antes de voltar para a probe. É que acontece parecido aqui nessa imagem, mostrando uma catedral. Tem um órgão aqui atrás, as paredes, os bancos, o piso. Então, toda vez que esse órgão é tocado, o som viaja em várias direções, batendo em superfícies diferentes e ficando presos dentro da catedral até se esvaírem, que é o que a gente presencia quando a gente está em algum ambiente muito amplo, vazio, e nossa voz faz eco. É a nossa voz sendo direcionada para vários locais, batendo em superfícies diferentes e voltando para a gente, né, com atraso, até esvair. Esses ecos estão presos entre essas superfícies ao nosso redor, que é um ambiente, geralmente, né, ou um ambiente muito aberto, tipo montanha, ou um salão muito grande, sem móveis, sem tapete, e aí a gente tem o eco da voz. É a mesma lógica. No caso do ultrassom, isso acontece entre a probe e o gás, ou entre a probe e metal, que são as superfícies bem refletíveis, assim como a superfície da probe também é. Esse artefato, vocês verão bastante se vocês forem aprender ultrassom torácico. Então, nós temos aqui uma probe, demonstrando o eco indo e voltando várias vezes, preso entre uma superfície e a outra, e formando várias linhas repetidas devido a esse zigue-zague que ele fica fazendo. Na imagem real de ultrassom, nós vemos isso daqui, várias linhas hiperecogênicas paralelas. Isso aqui geralmente é comum numa imagem, por exemplo, de pulmão saudável, quando a gente faz ultrassonografia torácica para ver se o paciente tem edema. Aqui, esse artefato ele é mais chatinho da gente tirar. Às vezes não basta você tirar a mão do local porque você quer ver aquele local que está cheio de gás. Então, se você não quer ver aquele local cheio de gás, você tira a probe daquele lugar e esse artefato vai sumir. Agora, se você quiser ver especificamente essa região que está com reverberação, é difícil de você tirar. Se você quer ver realmente aquilo, provavelmente você tem que saber a fonte disso. Se é uma alça com muito gás, e aí pede para o paciente voltar com preparo depois, com um jejum mais prolongado. E às vezes é isso que você quer ver mesmo, né? Então, como eu falei, um ultrassom de tórax, você vê o pulmão desse jeito reverberando, porque tem ar dentro do pulmão. Esse artefato, ele tem uma outra variação que é a cauda de cometa, que mostra essas imagens, né, de modo vertical por toda a extensão do estômago, né? Então, a parede do estômago está aqui em cima. Dentro tem gás, né? E faz a reverberação, que são essas faixas brancas, impedindo que a gente veja a parte de abaixo aqui dessa parede ventral do estômago. Então, primeiro eu falei de imagem espelho, que é o eco atrasado. E agora estou falando de reverberação, que é o eco preso entre duas superfícies lisas. O terceiro artefato é o de sombra acústica. É um artefato que geralmente nós estamos procurando, que é quando o pulso é quase completamente refletido ou absorvido por uma estrutura muito densa. E as regiões que ficam abaixo dele na tela ficam anecogênicas, ficam pretas, porque não formou imagem ali. O som não passou por essa estrutura densa e não chegou a fazer imagem abaixo da estrutura densa. Geralmente acontecem coisas duras, igual litíase, osso, corpos estranhos densos. Então, quando agrega um monte de corpo estranho, geralmente faz sombreamento. Um exemplo bem simples, assim, é o que nós estamos vendo nessa imagem. Então, o Sol está aqui disparando os seus raios solares. Esses raios vão bater na superfície dos objetos que estão aqui, né, de várias pedras ou dessa madeira que está aqui. Como são objetos densos, o Sol não vai conseguir ultrapassá-los, né, não vai conseguir, não é uma coisa que ele consegue passar. Então, o eco vai ficar preso na superfície e atrás desses objetos vai ficar apenas uma sombra, porque o Sol não alcançou para iluminar essa região atrás do objeto. Então, mesma coisa.
Aqui nós temos uma litíase na bexiga urinária ou vesícula urinária. O som parte da região, o probe está aqui, né? O som vem, bate na superfície, faz a imagem aqui, a superfície fica hiperecogênica, mas daqui ele não passa. Então, abaixo da superfície fica tudo preto, tudo sem imagem mesmo, anecogênico, porque o pulso vai bater aqui e voltar como eco. Não vai conseguir ultrapassar essa imagem porque é muito denso. Então, uma sombra acústica. Acústico porque vem de som, né? Mesma coisa aqui, nós medimos, né? Eu acho que é a mesma litíase em dois cortes diferentes. Aqui talvez longitudinal e aqui talvez transverso. Então, medimos de um lado para o outro. Aqui tem 2,52 cm. Medimos de um lado para o outro. Aqui tem 2,34 cm. É uma litíase com tamanho ok, assim. Então, se ela com esse tamanho, assim, é algo denso já, se é feito de mineral e já faz uma sombra bem forte, igual a imagem anterior. Quanto mais denso e maior esse objeto denso for, mais forte a sombra. Mesma coisa, o som bate na superfície, faz a imagem pericogênica até onde ele vai e volta como eco sem a informação do que tem aqui embaixo, porque ele não consegue atravessar a litíase. E por último, dos artefatos, o reforço acústico, que é ao contrário da sombra acústica. Aqui, o som, diferente daqui da sombra acústica do tecido, onde o som bate no osso, por exemplo, e não consegue ultrapassá-lo, então não faz imagem aqui embaixo, e onde o som bate no tecido e até ultrapassa um pouco, mas é um pouco absorvido aqui no tecido, né? Ele ultrapassa o tecido só que em menor quantidade. O nosso som aqui, o pulso, vai alcançar o fluido, o líquido, né? E vai passar por ele tranquilamente. Na verdade, vai passar por esse fluido até acelerado, em alta velocidade. E vai passar por ele, formar a imagem abaixo, até mais potente do que ele chegou. Como assim? Eu acredito que todos aqui já assistiram Toy Story. No primeiro filme, tem uma cena em que o Woody ele é roubado pelo vizinho do Andy. E esse vizinho, ele pega uma lupa, pega a lupa, coloca em cima do Woody, ele acha um raio solar incidindo direto na lupa e ele tenta queimar a testa do Woody. Ele fez exatamente o que eu estou descrevendo aqui, um reforço. Então, todos nós saímos no sol e o sol não faz nada pegar fogo assim espontaneamente, a não ser que seja uma vegetação seca no local árido. Então, no ambiente igual São Paulo, não tem como você sair e pegar fogo na rua, por mais que às vezes nós tenhamos essa sensação. Ele pegou o raio solar, usou a lupa como algo para reforçar o raio solar e acelerou esse raio solar. Ele intensificou esse raio solar com o intuito de focar tudo na testa do Woody e colocar fogo no brinquedo. Aqui, mesma coisa, o líquido faz uma aceleração do som, faz ele passar muito bem e ele chega fazendo muito mais influência na parte de baixo do objeto. Então, quando esse pulso ele passa pelo líquido e não é barrado, ele vai com mais força, ele faz uma imagem abaixo com maior brilho, fica uma imagem clara. Aqui é comum de acontecer em tudo que tem líquido, né? Então, coleções de líquido. Então, cistos, vesícula urinária, vesícula biliar. Então, nós temos regiões de maior claridade abaixo. Por exemplo, aqui nessas imagens, né? Nós temos o rim, que região ventral, dorsal, cranial, caudal, mesma coisa na imagem ao lado. E onde nós temos as regiões císticas, né, comportando conteúdo anecogênico e homogêneo, nós temos o reforço acústico. O som bate, acelera e nós temos uma imagem muito mais clara abaixo deles. Aqui uma vesícula biliar é a mesma lógica. Então, o som bate, passa muito bem e abaixo da vesícula biliar nós temos uma estrutura de maior ecogenicidade. É isso da parte de introdução.